Olá pessoal, me chamo Leandro Stefani, sou sócio nominal da Casa Jurídico. Estou aqui dividindo mesa com meus nobres colegas, Dr. Cristiano Luizzi, Dr. Angier Barbosa e Dra. Caroline Pazinatti. E hoje, no nosso terceiro episódio, vamos bater um papo aqui sobre o dano moral. O que é, principais características e a sua aplicação nas várias espécies, nas várias variáveis do direito, né? Seria interessante a gente começar com a classificação, o que é o dano moral, né? Que a gente, diariamente, a gente convive com este problema. Seria toda a transgressão de direitos que a gente não pode mensurar, não pode palpar. É algo que é mais subjetivo. Exatamente. É diferente de um acidente de carro, que, por exemplo, a gente consegue mensurar o valor do dano, ir até um determinado estabelecimento e consertá-lo. No dano moral é presumido. A gente consegue, subjetivo de cada pessoa, valorar quanto que a sua moral foi vilipendiada, foi violada, e isso não tem um critério legal, não tem um valor, uma quantificação. E também varia muito, né, de juiz para juiz. Então existem casos que vai do entendimento. E é um negócio também muito complexo para o próprio juiz tá quantificando, porque como ele não está na pele da pessoa, né, ele não sente aquela dor, o que às vezes para uma pessoa é algo um pouco mais simples, para outro pode ser uma dor muito maior. Então sim, é uma questão muito complexa também, até mesmo para o julgador tá quantificando esses valores. Eu acho que em regra também é difícil da gente como advogado conseguir expressar quão sofrido foi, como foi aquele aborrecimento, aquela injúria, enfim, como foi aquele sentimento que o nosso cliente sentiu no momento do fato. E esse contato com o cliente ajuda, né? Porque ele que experienciou aquele fato ali, então assim, realmente esse primeiro contato ele é muito importante, porque a gente consegue realmente ter uma ideia ali, uma perspectiva do que ele sofreu, o quanto ele se sentiu humilhado, e isso tem muito na questão do dissabor, né? Que tem muitos juízes aí, tem um entendimento às vezes, não, onde é o dano moral, onde começa, onde termina o dissabor, que é algo do cotidiano, que é simplesmente um aborrecimento ali habitual, e onde começa o dano moral, que é algo difícil de mensurar, que atinge a honra, a ética, a dignidade da pessoa, né? Exatamente, fica uma subjetividade não só para quem sofreu, quanto para nós, advogados, e quanto para o próprio judiciário, pro julgador, né? Para o julgador, para ele valorar qual foi, o Cristiano falou perfeitamente, qual que é o limite tanto para iniciar quanto para terminar esse dano moral. Então é bastante subjetivo mesmo, talvez a gente valora a mais ou a menos, aí vai a critério da a gente olha muito jurisprudência nesses casos, né, que são casos semelhantes, né, análogos ao que a gente está fazendo, então a gente vai muito pelo entendimento, quanto que ele precifica, quanto que eles entendem o dano moral. Por exemplo, a gente tem o dano moral que realmente requer a conduta, né, o ato e o nexo causal, que é quando a conduta gerou o dano, e através dessa ligação entre o dano e a conduta a gente consegue tipificar, e tem o dano moral presumido, né, que é o dano moral em répcia, que por exemplo, negativação indevida, casos de descontos indevidos, empréstimo consignado, onde se presume, um entendimento é pacificado, que realmente toda pessoa que passou por aquela situação, experienciou aquilo ali de forma injusta, de forma ilícita, ela faz jus a ter o dano moral, a compensação indenizatória. Independente mesmo de constituir prova, né? Porque sim, muitas vezes, dependendo do fato que causou, é necessário que se junte provas, até mesmo para o convencimento do julgador. Mas nesses casos, como o Dr. Cristiano falou, a questão de você já ter o próprio nome negativado já é um entendimento pacificado de que é um dano presumido. Então não precisa provar. A mera conduta ilícita de negativar seu nome já gera esse dano, e a gente consegue, né, tá judicializando isso, então procurando um advogado quando você tenha o seu nome negativado, você consegue esses valores, né? A pessoa que se passa, que infelizmente ela se vê sujeita aí, imersa nessa situação, ela acaba tendo várias restrições, várias coisas nesse sentido, até o direito do consumidor, né? Muitas vezes é ele que consegue amparar o consumidor em casos onde injustificadamente, ilicitamente, ele tem aí bloqueios, vê o seu nome sujo, ou às vezes tem transações feitas em seu nome. O nome sujo mesmo dificulta
luta para conseguir crédito, financiamento, né? E muitas pessoas vão descobrir que estão com o nome sujo indevidamente quando ela realmente precisa, né? Necessidade. Que aí é negado, né? Às vezes o banco nega o crédito ou nega um financiamento, alguma coisa assim. E aí a pessoa não sabe. E aí ela vai descobrir que o nome foi negativado indevidamente. E apesar de ser presumido dano moral, numa situação dessa que existe a comprovação, o dano moral é ainda majorado. E como o doutor Angier mencionou, existe o dano moral presumido em ré ipsa, que você não precisa comprovar. Só que também a valoração dele, novamente, fica a critério da subjetividade do juiz. Ele independe dos documentos. Exatamente, mas a valoração depende do quanto juiz. Né, o juiz vai arbitrar lá é o que muda também. Então, quanto mais provas tiver, mesmo sendo um dano moral presumido, é melhor, porque aí realmente consegue se quantificar num valor um pouco a mais, né? Exatamente. E a gente convive diariamente com situações aí que, principalmente as instituições bancárias, empresas de telefonia grandes, eles costumam agir com condutas abusivas, desrespeitosas, né? Exatamente. E causando esse dano moral nos consumidores aí de forma indevida. Por isso que a gente sempre orienta a procurar o advogado de confiança de cada um para realmente perseguir essa questão. Mas é importante também dizer que, em regra, o dano moral nas relações de consumo está muito presente, né? Sim. Mas também pode acontecer em outras esferas. Sim. Acho que quase todas, né? Quase todas. E eu acho que até nas outras esferas, muita gente não sabe, acaba não pedindo, enfim, não sabe que tem direito mesmo. Nas relações de trabalho mesmo. Muita gente acaba sofrendo um dano moral sem saber. Então, ocasiões onde o empregador pode atrasar pagamentos, ou FGTS, ou o próprio salário, podem vir a gerar uma indenização por dano moral. A própria conduta, né, do patrão. Conduta abusiva, né? Muitas vezes tem alguns patrões aí que acabam por humilhar e expor a vexame o funcionário, essa né? questão da assédio, eu acho que ela fica até mais óbvia ali do dano moral, né? Porque é de fato uma humilhação, enfim. Mas o atraso de pagamentos, a revista pessoal, que em regra é proibida, né? Então, a revista pessoal no ambiente de trabalho pode gerar a indenização por dano moral. Algo que muitos locais não observam, né? Sim. Vira praxe fazer essa revista pessoal aí, mesmo sendo vedado por lei, né? Sim, a revista íntima, né, no caso. Eu vi essa semana, se não me engano, um caso de uma diarista no Rio de Janeiro, que desde quando ela começou a trabalhar na casa da patroa dela, toda vez na hora que ela ia sair, a mulher pegava e revistava a bolsa dela, né? Olha que absurdo, né? Transgressão severa, né? Sim. E diária. Então, a valoração nesse caso seria majorada, sim. O problema é que é igual a doutora Caroline falou, muitas vezes o próprio funcionário ele não tem essa noção, né? Sim. Ele não sabe dos seus direitos, né? Por isso que é bom estudar, conhecer e instruir o pessoal da melhor forma possível. Sim, é importante, né? Quando tiver dúvida, não souber, é importante procurar um advogado de confiança para que possa te assessorar e te explicar os seus direitos, né, os deveres, e para te dar ciência também de tudo aquilo que foi transgredido de fato. Provavelmente uma consulta só já é necessária para que o funcionário saiba e esclareça aí todos os direitos que ele tem, né? Que muitas vezes aí estão sendo inobservados e para ele é algo do cotidiano. Às vezes ele até normaliza sem saber, de forma inconsciente, esse tipo de atitude. Com certeza. Inclusive, passando para uma nova seara do direito e uma nova esfera, doutor Cristiano, vou pegar o gancho aí, o doutor é especialista em direito penal. Nessa esfera, qual seria a aplicação do dano moral em direito penal? Legal, essa é uma pergunta interessante. Muitas vezes as pessoas não sabem, não têm ciência. Até a gente falou no último programa a respeito do dano no Maria da Penha, que é um advento aí que é bem recente, que realmente a mulher que é vítima do Maria da Penha já entende de forma presumida que ela faz jus a uma indenização aí do dano moral. Isso é uma coisa bacana que veio para resguardar ainda mais os direitos das mulheres.
E muita gente não sabe, mas em vários aspectos do direito penal ele também possibilita esse tipo de reparação, porque ele não tem só como motivo a prevenção aí da vítima também, mas como uma forma de desestimular também o crime. Então, assim, uma lesão à sociedade, à coletividade, que é o direito penal, né, ele que engloba esse tipo de coisa, a pessoa, por exemplo, que sofre um acidente, seja aí com uma resulte lesão ou resulte morte, ela já faz jus à indenização. Só que essa indenização tem alguns requisitos, tem que ser de 2008 para cá, com o advento da lei, e tem que ser um pedido formal na inicial também. Tem que constar o pedido lá, e aí fica a critério do juiz depois valorar o quantum aí ele acha justo. Lógico, cabe uma estimativa na inicial do que a vítima acha aí, que seria algo presumido, mas ela serve mais como uma perspectiva. Depois vai ficar a critério do juiz mesmo poder precificar aí esse dano moral. Interessante ter mencionado essa questão do caráter punitivo, que o dano moral ele preenche esses pré-requisitos aí, não só como uma recompensa para quem sofreu essa transgressão, mas também um caráter punitivo para quem cometeu. Desestimular, né? Desestimular esse tipo de atuação. E é interessante que esse caráter, né, pedagógico que tem, muitas vezes o judiciário ele não observa tanto, né? Porque aí ele não coloca uma quantia muito grande falando de enriquecimento ilícito, só que aí por colocar essas quantias menores, irrisórias, né, para grandes empresas, a própria empresa ela se vê estimulada a fazer, porque são poucas pessoas que entram realmente. Então, na hora que vai fazer a conta, vale mais a pena eles desrespeitarem os direitos, que eles conseguem ganhar muito mais, ao ponto que o número de pessoas que vai à justiça não chega ao lucro que muitas vezes essa empresa está tendo. Então é um negócio que a gente tinha que mudar essa mentalidade também, o judiciário um pouco, porque se começar a colocar, né, uma multa maior, um dano moral muito maior, a empresa realmente vai ficar assim, nossa, pera lá. Ela vai pensar antes de realmente, né? Fala assim, nossa, se toda vez que eu fizer isso, eu tomar um dano moral aqui de 100 mil, eu vou quebrar. Mas aí, mas toda vez que eu fizer eu tomar um dano moral de 2 mil, 3 mil, aí eu posso fazer mais vezes. Eu acho que é exatamente isso que acontece, principalmente nas instituições bancárias. A gente vê muito hoje em dia essa questão de empréstimo consignado. Com idosos que não solicitaram o empréstimo e vê uma quantia alta, né, sendo descontada do benefício, e vão descobrir às vezes 1 ano depois, 2 anos depois. Já pagaram porque, muito, já. Exatamente, nem percebem, às vezes, não ficam sabendo, aí quando vai ver já foi um desconto enorme. E assim, pro banco é vantajoso fazer isso, porque um ou outro, né, igual o Dr. Angelo falou, um ou outro que vai atrás dos direitos, entra com um processo de fato e o banco vai fazer uma restituição e pagar um dano moral de 2 mil, 3 mil. Às vezes 5, às vezes pode até chegar quando muito, né? Um dano moral de 10 mil, mas... O que é isso como instituição bancária? Para as pessoas, né, que foi lesada, é um valor realmente significativo, muitas vezes. Só que para a instituição bancária, como o doutor... É quase nulo. É quase nulo. O que eles ganham com isso Essa inobservância ela é recorrente justamente por causa desse valor módico, que é estipulado muitas vezes aí, a jurisprudência muitas vezes estipula esses valores mais baixos aí, e isso aí infelizmente acaba que não coíbe, né? Elas continuam reiterando esse tipo de conduta aí, infelizmente, e quem sofre são os aposentados. Geralmente é o pessoal que realmente não tem muita ciência, não tem muito entendimento das redes sociais. Não sabe mexer também na tecnologia, verdade, né? Querendo ou não, eles são as maiores vítimas de fraudes que a gente tem na sociedade hoje em dia. São casos recorrentes aí, semanais, que a gente enfrenta. Infelizmente, igual a doutora Caroline falou, muitas vezes o banco aí, ele até se predispõe aí a devolver, a restituir, mas às vezes a quantia já está alta e muitas vezes ele nem sabe quando ele contratou e muitas vezes nem contratou, nem contraiu esse empréstimo, né? Sim. Fazendo um paralelo só com essa questão de grandes empresas, né? Esses tempos atrás saiu massivamente divulgado na mídia, salvo engano, a Apple ou Samsung, uma dessas duas foi multada em 40 milhões por não vender o aparelho com o carregador. Sim. 40 milhões. Sim. A gente pensa que é um valor muito, muito alto, né? Eles continuam transgredindo os direitos. Porque para eles é rentável. Para eles é rentável. É muito mais barato pagar em juízo quem pleiteia em juízo. Até porque é uma parcela mínima. Muito mínima, face ao tamanho das transgressões dessas empresas. Por isso que tem que realmente aumentar essas multas, aumentar esses danos morais e conscientizar o pessoal a realmente perseguir, ir atrás disso. Procurar um advogado, né? Porque muita gente também fica pensando, mas deixa pra lá, não sei o quê. Fica pouca coisa. E
E nisso que como a maioria pensa dessa maneira, né? Infelizmente. As condutas das empresas continuam sendo reiteradas nesse sentido. Então, se todo mundo parar e começar a falar assim, não, ó, é pequeno, mas eu vou atrás porque é meu direito. Sim. Então, a gente consegue ver também uma mudança das empresas também que tem nessas condutas ilícitas. O consumidor que realmente releva esse tipo de atitude, ele acaba que ele contribui de forma indireta, muitas vezes inconsciente, para a reiteração desse tipo de desrespeito com os direitos dele mesmo. Né? Exatamente. Da coletividade. Das pessoas que estão também ao seu redor, né? Pode ser seu pai, a mãe, às vezes passou por um negócio e ele não quis tomar nenhuma atitude, depois aconteceu com a mãe da pessoa, com o filho, sabe? Então, às vezes, ter realmente essa ideia de correr atrás dos direitos, procurar um advogado e lutar realmente pelos seus direitos, né? Sim. Gente, no âmbito penal... Desculpa, pô. Imagina. É que no âmbito penal a gente vai ter um programa só voltado para isso, mas assim, os crimes contra a honra, né? Calúnia, difamação, injúria, a gente realmente vai ter um programa voltado para isso, para abordar, mas assim, no direito penal é uma coisa que é muito recorrente também, a gente enfrenta no direito civil também, mas assim, como se trata com a calúnia, né? Que é a imputação de um fato criminoso a alguém. Então muita gente às vezes tem esse tipo de dúvida, mas é uma queixa-crime, mas ela cabe indenização? Todos os crimes contra a honra, eles são passíveis sim de dano moral. E assim como eu falei, dei outros exemplos aí, nada impede, por exemplo, uma pessoa que realmente sofreu um acidente e aí teve uma lesão, ela pode não só ver o acusador aí, o suposto causador, ele ser punido no âmbito penal quanto no âmbito civil também. Ele pode não só responder criminalmente, como provavelmente se houver o pedido já na inicial, lá na frente, na questão da sentença, ele vai ser punido aí com um dano moral aí, indenizável em prol da vítima. Devidamente, né? Sim, de forma justa. E é um advento que veio de 2008 para cá, mas é muito bem-vindo aí no nosso ordenamento, no nosso dia a dia aí. Isso aí acaba por amparar as vítimas aí de várias coisas do nosso cotidiano aí. Todo mundo acha que está sujeito, principalmente no trânsito, eu gosto de dar esse exemplo aí, mas muita gente às vezes tem essa dúvida, não, a pessoa já vai responder criminalmente, ela não vai precisar arcar, não, ela vai precisar arcar sim. É diferente do dano material que precisa ser comprovado, né, que é o ressarcimento geralmente no âmbito civil, mas nada impede a pessoa que respondeu criminalmente ter que pagar uma indenização moral para a vítima também. Perfeito. Doutor G, o senhor como especialista em direito médico também, existem vários casos aí de dano moral em esfera médica. Dá uma transcorrida disso pra gente. Então, quando a pessoa ela opta, né, por fazer uma cirurgia estética, ela vai porque ela quer ficar mais bonita, ela ficar bem consigo mesma, às vezes ela tem alguma insegurança com alguma parte do corpo. Rejuvenescer, né? Então ela quer realmente isso. E aí ela vai para essa cirurgia, não dá certo. Cria uma expectativa. Uma frustração gigante. E aí a frustração é muito grande, porque a hora que ela se vê no espelho, ela não se reconhece. Tá pior. Então teve o dano estético, mas também teve o dano moral, teve esse abalo, porque muita gente vai fazer essas cirurgias e às vezes entra até em depressão. Sim. Porque já era um negócio que ela já tinha consigo, que ela, talvez a pessoa não gosta do nariz. Aí vai fazer aquela cirurgia de rinoplastia e a hora que sai tá pior do que estava antes. Acho que não atingir a expectativa deve ser algo doloroso, né? Muito difícil de mensurar também. Eu acho que o dano estético, os valores, eu acho que eles são maiores, né? São um pouco maiores, né? E é interessante que pode acumulação, né? Tem uma súmula do STJ, 347, se não me falha a memória, que fala que pode realmente ter essa acumulação entre o dano estético e o dano moral, porque elas não são iguais, né? Elas não se confundem, cada um tem a sua própria característica. Eu acho que até assim, a depender do dano estético que aconteceu, né? A pessoa deixa a vida social, não sai mais de casa. Sim, fica reclusa. Sim. Por vergonha, por não se sentir bem mesmo. E isso acaba atrapalhando a vida dela como um todo, né? Então seria injusto ela não receber uma indenização por isso. Imagina o quanto é difícil mensurar esse tipo de dano. Uma pessoa que, por exemplo, ficou reclusa porque realmente algo estético, uma cirurgia, uma correção, muitas vezes, aí deu errado e ela não atingiu a expectativa que ela tinha ali, que ela tinha realmente gerado ali. E aí ela, por vergonha, não sai mais de casa, muitas vezes se afasta socialmente, não tem mais amigos. Como é que mensura um dano numa pessoa assim? E aí tem depressão e tem gastos também e vai virando uma bola de neve, né? Então é uma questão muito grave e como a gente está sempre falando, né? É difícil de mensurar, porque realmente para cada um
o dano é de uma forma, né? Sente de uma forma, né? Cada um reage de alguma maneira. E pro juiz, assim, ele não tá na pele da pessoa, então ele não sabe a expectativa que foi criada, a frustração que se teve. Muitas vezes ele só analisar baseado na jurisprudência, em casos parecidos ali, acaba sendo um pouco injusto também, né? Porque tem as especificidades de caso a caso. Acho que precisa realmente enquadrar. Acho que é porque muitas vezes aí o Dr. Ângelo, que é o nosso especialista médico, muitas vezes ele doutrina, ele explica pra gente aí realmente que caso a caso, e tem casos que são muito graves e os juízes se baseiam aí na jurisprudência na hora de majorar o quantum aí, o valor da indenização. Isso é algo muito errado, né? Não, com certeza. Não existe uma tabela também, né? A negativação indevida é X, 10. dano estético é X. Cada caso tem suas especificidades, né? Exatamente. E além mesmo, ainda na parte médica, além de dano estético, você tem outras questões também, como quando você está pagando um plano de saúde e precisa fazer uma cirurgia e o plano simplesmente nega, né? E você está lá pagando em dia e o plano se nega, você com urgência em realizar algum procedimento. É um absurdo, né? Então, isso também caracteriza o dano moral. Então, as pessoas têm que se atentar a isso, procurar realmente um advogado especializado nessa área para estar conseguindo realizar, né, essa cirurgia o mais rápido possível. De uma forma segura, De uma né? forma segura, porque o mais importante é realmente a questão da saúde, mas também punir a instituição hospitalar com um valor de danos morais para que ela não volte a coibir esse tipo de conduta, porque né? são condutas graves, né, que podem levar à morte. Então tem que ser algo realmente que se Que cumpra os caráteres aí, que o judiciário puna preventivo, muitas vezes para evitar esse tipo de reiteração. Legal que você falou do plano, por exemplo, eu já falei no último programa, mas eu volto a repetir. Legal o Dr. Ângelo ter falado aí do plano médico também, eu já falei no nosso último programa aí, mas realmente no âmbito do Maria da Penha, por exemplo, uma coisa que é legal que veio com o advento da lei aí, do pacote anticrime também, e principalmente do Maria da Penha, é que o agressor muitas vezes hoje em dia, além do dano moral, ele também tem que ressarcir os gastos médicos que a vítima teve com as agressões. Isso é uma coisa bem bacana. Então, assim, além dele ser punido criminalmente, ele ainda vai responder aí civilmente, provavelmente com um dano moral, uma indenização aí de caráter compensatório, uma reparação para a vítima, e também vai ter que arcar com os custos médicos. O dano material. Exatamente, justíssimo. Bom, pessoal, então, pelo dano moral ser um tema muito extenso, muito abrangente, nós ainda pincelamos algumas esferas específicas do direito penal, erro médico, trabalhista, mas mesmo assim não abrangemos nem 1% do que Verdade. O dia inteiro falando. Dá pra Com ficar. certeza. O nosso próximo programa vai contar com outros colegas do nosso escritório, ainda em prosseguimento ao tema do dano moral, em algumas searas um pouco diversas, distintas, mas ainda assim linkadas com o dano moral. Queria agradecer a presença de todos, a Dr. Cristiano Luiz, eu que agradeço. Dr. Angelo Barbosa, Agradeço também. doutora Caroline Pazinatti. Obrigada, gente. Foi um prazer tê-los aqui e agradecer a todos também que estão assistindo, e gostaríamos de convidá-los a assistir aos próximos episódios e a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação Não perder nada. para não perder nada, nenhuma informação nova aí, e estaremos sempre à disposição. E deixar aqui embaixo também comentário e ideias, né? Sugestões também, bem válido, é legal. E sempre válido. deixa o like também. Deixa o like. Foi um prazer tê-los aqui. Obrigado, gente. Boa semana. Até mais. Boa semana.